Olá, caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas e consciências multi-universais. Aqui é Ferruccio Billich, que eu vos falo, PhD. Eu vou falar sobre maximização informacional para o cosmos. Não é bem. É, é relacionado com isso também. De outras palavras, resumindo, é o seguinte: nós sabemos que o que nós temos para oferecer para uma entidade assim superior. Material, né? Nem o planeta Terra a gente manda nele, né? Porque na hora que o Sol quiser, engole a nossa terrinha. Máquinas. Nada disso parece que seria alguma coisa útil para uma entidade transcendente, né? Tá certo? Então, o que nós podemos oferecer? Nós podemos oferecer alguma coisa que transcende a nós, né? Porque nós também somos um lixo, né? A gente morre e acabou. O que a gente pode oferecer é alguma coisa que transcende a nós, ou seja, a nossa consciência. E então, o nosso papel nesse planetinha, nessa existência atual, seria melhorar a nossa consciência para que ela, na hora que o corpo morrer, a consciência transcenda para se juntar à consciência multiuniversal, né? Entendido? Então, a única coisa que eu vejo que poderia ser útil para nós, individualmente, e para a coletividade transcendental. Bem, isso é como se fosse o resumo da historinha que eu quero contar, né? Mas, como é que eu cheguei a essas coisas? É uma história antiga. Eu me lembro que em 1966, eu me interessei por estudar teoria quântica de campos. E também nessa época, por conta própria, não precisava não, também estudar cálculo variacional, teoria de controle, essas coisas. Tudo por conta própria. Eu tinha um colega meu, da física, Sussu, espero que esteja vivo ainda, um abraço para ele que eu mando. E então a gente se reunia 2 vezes por semana na casa dele, que era na parte lá do fundo, lá que tinha um galpão lá, um galpãozinho para coisas velhas jogadas lá, né? E aí a gente ficava discutindo essas coisas. Não porque tinha obrigação de aprender, mas porque é interessante. Estava no curso de física, então parecia interessante também se estudar essas coisas. Tanto assim que depois dessa história de cálculo variacional, teoria de controle, eu só fui ver depois,
numa disciplina de PhD, doutorado. E, é interessante, o doutor que dava essa disciplina, que era chamado Otimização 2, era, além de ser professor, também trabalhava na NASA. Eu me lembrava tão bem ainda desse assunto, que estudei por conta própria, que eu sabia mais do que ele. Eu fiquei satisfeito com isso. E depois apliquei toda a matemática isso na minha tese de doutorado. Mas do ponto de vista informacional, otimização, depois de 66, eu também me interessei. Estava lá no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, tinha lá um professor também de programação linear, alguma coisa assim. Pediu para eu ler um artigo e apresentar esse artigo. Era sobre budgeting, orçamentação. E era simplesmente um problema de programação linear para se distribuir recursos entre setores. Só que o coeficiente da função objetivo era chutado, né? Ninguém sabia. Aí eu falei, pô, mas como é que é? Os coeficientes deviam dar uma ordem de importância desses setores, né? Falei, pô, por que não perguntar para os dirigentes dessas organizações qual que seria o valor mais importante, que projetos são mais importantes e assim por diante. Aí apliquei isso no exercício no próprio INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, que tinha 13 projetos de pesquisa, né? E aí apliquei uma metodologia que eu chamava de convergência de opiniões, ou seja, perguntar para as pessoas que entendiam sobre esses projetos para dizer qual a importância de cada um desses projetos para o todo que era o Instituto. Tá certo? Antes de eu fazer esse projeto e avaliar a importância relativa dos projetos do Instituto, o projeto mais famoso era o SACE, Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares, que no final era um projeto de educação, no qual se usava satélite para transmitir a informação educacional, né? Apesar de ter sido feito um bom trabalho sobre o assunto, montamos aulas, cursos para ser aplicados por televisão, por rádio, por um monte de maneira. Fizemos um experimento no Nordeste de aplicação. Depois ainda, nesse caso específico, eu fiz uma simulação para ver qual era o impacto desse projeto lá no Nordeste. É um projeto de educação, não era espacial. E depois de aplicar esse meu método de convergência de opiniões, ficou óbvio que o SACI não seria para ser o projeto mais importante do Instituto. Um projeto mais importante seria o SERE, Sensoriamento Remoto, tá certo?
Inclusive, a ênfase do trabalho no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mudou daquele momento desse projeto educacional para sensoriamento remoto, tá certo? Foi como se fosse uma correção de rumo do Instituto. Agora, nesse ponto de aplicar essa convergência de opiniões, é uma metodologia que eu desenvolvi e a fui aperfeiçoando com o tempo e vivo aplicando em consultorias. Por quê? Porque ela é simples, todo mundo entende, é fácil de aplicar e ainda vem resultados rapidamente, tá certo? Então, além de aplicar isso lá no INPE, depois apliquei isso lá na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. Apliquei isso também no Banco do Brasil, 2 vezes. Uma vez no planejamento estratégico do Banco do Brasil e outra vez no planejamento estratégico da qualidade do Banco do Brasil. Em outras palavras, salvei o Banco do Brasil de desaparecer 2 vezes já. Depois apliquei isso também na Caixa Econômica, mas foi uma coisa bem mais pequenininha. E apliquei isso também na graduação, fazer o planejamento estratégico da graduação da Universidade de Brasília. E depois apliquei isso no planejamento estratégico do Brasil e também no planejamento axiológico do Brasil. Planejamento axiológico é o planejamento dos valores do Brasil, certo? E, então, esse tipo de exercício me mostrou como misturar coisa bem hard, matemática, com alguma coisa mais soft, que é utilidade ou função de bem-estar, certo? Tanto assim que eu apliquei depois na tese de doutorado, montei um modelo que era calcado em cima de informação, usando a técnica de maximização de entropia, para planejar transportes, né? Então aplicava começava com a função de distribuição de probabilidade a priori, que seria uma multinomial, por exemplo. Agregava informação nessa função. A informação, geralmente, se fosse outras situações, seria agregada como limitações, né? Constraints. Eu desenvolvi um método para codificar diretamente na função objetivo e juntava isso com a função de utilidade de transporte ou demanda, ou função de bem-estar da sociedade para a demanda, para transporte. E na hora que eu maximizava esse processo, montava um Lagrangiano, na hora que maximizava esse processo, eu estava maximizando tanto pelo método da maximização da entropia, gerando uma distribuição a posteriori que continha a informação e também maximizava também a função de bem-estar da sociedade, incorporando as coisas que faziam o bem-estar da sociedade. E ficava muito bom o modelo. Então, ele contemplava tanto os desejos da sociedade, como as limitações da realidade de transporte, e tudo isso num contexto probabilístico, certo? Então, o método era probabilístico. Bem,
Ah, então, a parte matemática conceitual foi interessante, mas cada vez que eu desenvolvia essas coisas, eu via que ia para uma coisa mais transcendente. Até que comecei a pensar em termos não só de planejamento. Por exemplo, no planejamento estratégico, os valores da sociedade são dados. Você não pode mudar eles. Você assume que eles são constantes. Aí chega à conclusão que isso é uma limitação, que não é verdade. Muitas vezes o problema no planejamento qualquer que se faz de alguma situação, quem que atrapalha são os valores. Você tem que mudar os valores. Então, por isso que eu criei essa planejamento axiológico, que é planejar os valores. Então, desenvolvi toda uma metodologia de planejar valores. Antes disso, eu tinha tentado fazer uma coisa, quer dizer, eu pulo lá adiante, né? Desenvolver uma metodologia de avaliar planejamento antes de implementá-lo. Tinha desenvolvido 7 maneiras diferentes, todas as quantitativas, para avaliar planejamento antes de implementá-lo. Desisti disso, sabe por quê? Porque mesmo os meus mais brilhantes professores não conseguiam acompanhar as ideias que eu tinha. Eles mal entendiam de planejamento, né? Apesar, mas na hora que eu comecei a falar de avaliar planejamento e com as técnicas elaboradas, sofisticadas, perdi eles no meio do caminho. Por isso que eu desisti de escrever a tese de doutorado sobre isso. Aí eu acabei aplicando ela numa coisinha bem mais palpável, que é transporte. Ai, ai. Ou seja, de vez em quando a gente tem as ideias interessantes, mas o problema é que você não tem com quem conversar, né? Ninguém consegue acompanhar o que você está falando. Ai, ai. Bem, então, eu quero dizer para todos vocês que é o seguinte: nós temos que ver como é que a gente transcende desse mundinho para um mundo mais sublime, tá certo? E a única coisa que a gente tem para levar é uma consciência. Então, por isso que a gente tem que desenvolver melhor a nossa consciência. Por isso que a gente tem que se comportar bem, fazer bem. E, nesse sentido, foi que eu desenvolvi também a metodologia de planejar valores. Ou seja, planejar os valores que você deve ter no futuro para ter melhores consequências. Tá certo? Porque os valores que você tem no momento, eles não são bons para o momento e são péssimos para o futuro. Tá certo? Por quê? Porque todos eles trazem consequências ruins. Bem, outra coisa. Todos nós devemos viver plenamente, mas sempre procurando gerar uma consciência nossa individual e depois transcendental que seja mais esclarecida, mais instruída, mais sublime. Ou seja, pensar valores mais elevados, que tenham melhores consequências. Entendido? Porque os valores que a gente tinha lá, quando a gente era bicho ainda, quer dizer, nós ainda somos bichos. Lá na pré-história, lá, quando a gente era selvagem ainda,
Então, o único valor que a gente tinha lá naquele momento provavelmente era a sobrevivência, né? A gente matava qualquer coisa só para comer, né? Até o próprio semelhante. Atualmente não se deve fazer isso, né? Pelo menos para comer. Ai, ai. Então, os nossos valores nós devemos melhorar. Ah, outra coisa, essa consciência multiuniversal é todas as consciências boazinhas, melhores, que foram geradas por todos. Quando eu digo todos, é os minerais, os vegetais, os animais, os alienígenas, as entidades energéticas todas. Consciência é energia, tá certo? Então, ela vai sempre transcendendo. Então, já resolve um problema nosso aí. Olha, todo mundo sabe que vai morrer, mas a sua consciência vai transcender, vai se juntar à consciência multiuniversal. Não é nem um universo, são multiuniversos, tá certo? E nós estamos no limiar. Eu contei sobre essa evolução, de como é que eu vim chegando a isso, porque eu sinto que nós estamos num limiar, não é só eu, vários começam a pensar nessa direção. A gente caminha nessa direção de ficar um pouco mais esclarecido. Então, há uma série de coisas que existem em física e em todas as ciências dão a entender que nós estamos caminhando nesse sentido. Nossa mente, nossa consciência ainda é muito limitada, tá certo? Nós precisamos evoluir mais a nossa consciência para começar a nos comunicar mais telepaticamente, para, num futuro próximo, fazer autotransferência, ou seja, eu quero visitar lá o outro lado do universo. Então, usando o fenômeno de entrelaçamento, ou em inglês que é entanglement, a gente vai poder trocar de lugar com outros lugares e assim por diante. O que a gente não faz? Por que não faz isso agora? Porque ainda nós estamos meio limitados, assim, bem limitadinhos. Então nós temos que fazer muito exercício. Esse exercício de criar valores, de novos valores, pensar, nós vamos evoluindo e chegaremos a situações de poder transcender, certo? Porque tudo, não só nesse universo, em todos os universos está ligado, certo? Seja por campos quânticos ou por emaranhamento de partículas, coisas e energias, tá certo? Não só desde o Big Bang, mas antes do Big Bang já a gente tinha esses problemas, já tinha essas coisas de emaranhamento, já era conectado todo mundo, certo? O que nós precisamos é evoluir mentalmente para essa direção. E por que nós temos que evoluir nessa direção? Porque a gente não tem mais nada para fazer de útil nessa vidinha. A única coisa que a gente pode levar é a nossa consciência para
o além. Entendido? A única coisa que pode transcender é a nossa consciência. O corpo vai, se tudo isso vai, né? Mas a nossa consciência, principalmente se você saiu melhorando ela durante a tua vida, instruindo-a mais, treinando-a mais a pensar novos valores, comungando novos valores com melhores consequências e assim por diante, você vai estar mais apto a transcender e se juntar à multiconsciência universal. Porque parece que é a única coisa que você pode contribuir. O resto não serve. Ai, ai. Tem um monte de coisa para falar sobre esse assunto, mas elas começam a ficar muito transcendentais na hora que você fala. Por isso, vamos tentar deixá-la o mais simples possível para que alguns de vocês entendam, comecem a entender o que quer dizer, certo? Então, por favor, façam isso. É um exercício muito interessante. Você garante não só bem-estar aqui agora, como principalmente depois, quando você transcender. Quando você transcender é depois que você morrer, né? Nessa vida, a tua consciência vai transcender. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei sobre o assunto. Botem as suas críticas e sugestões, que eu adoraria ouvir as suas críticas e sugestões, para ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Compartilhe isso com todos que você quiser. Discutam à vontade, porque isso não se aprende só você pensando. Se você discutir com outras pessoas, você evolui mais rapidamente, certo? E se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal, porque sempre eu vou estar dando alguns vídeos para você com ideias interessantes que vão salvar você, não só nessa vida, como principalmente na próxima vida, na vida eterna. Agradeço muitíssimo a oportunidade de ajudá-los a transcender e até uma próxima oportunidade.